Olá, caros estudantes da disciplina de tópicos especiais. Aqui é novamente a professora Tânia e vamos continuar a nossa última aula em que iniciamos uma introdução sobre a musicalidade clínica em musicoterapia. Primeiro, nós falamos a partir de Ken Brucher, do livro Definindo Musicoterapia, e agora vamos falar a partir de Lia Regiane Mendes Barcelos, nesse livro, Musicoterapia, alguns escritos. Especificamente, vamos trabalhar o capítulo 4, vou mostrar aqui para vocês, que é musicalidade clínica, que posteriormente eu pretendo escanear e enviar para vocês. Vai ter alguns rabiscos das minhas anotações, que, enfim, aí vocês vão ter que me dar esse desconto, né? Porque se tiver alguma dúvida, alguma palavra que esteja encoberta aí por rascunhos, rasuras, vocês me perguntem depois. Mas é uma obra importante, na minha opinião, né, profissionalmente falando, né, a partir das minhas experiências como musicoterapeuta e também como pesquisadora da área da musicoterapia, é uma obra referencial para nos ajudar a pensar essa definição de musicalidade, e a autora vai trazer também um apanhado geral das leituras de vários musicoterapeutas a respeito do conceito, bem como citar exemplos de experiências em que ela vai observar esses conceitos de maneira viva, atuando no seu trabalho clínico. Então, vou compartilhar com vocês, aqui o mapa mental a respeito dessas nossas, da síntese desse texto em particular. Então, estamos aqui. Então, recapitulando, né? Na aula passada, que foi síncrona, né? Nós trabalhamos a partir do eixo articulador entre arte e saúde, a noção de musicalidade clínica em musicoterapia, conceitos fundamentais desse campo de saber, né? Desse saber técnico da nossa área. E aí nós abordamos o capítulo 12 do livro Definindo Musicoterapia, desdobrando aí a definição de musicalidade clínica e de outros conceitos fundamentais, música para musicoterapia, dentre outros. Eu postei lá no Classroom para vocês e também compartilhei o link no grupo de WhatsApp para que vocês tivessem acesso à gravação dessa aula. E agora, vamos continuando com a segunda parte teórica deste tema, versando sobre o que Lia Regiane Mendes Barcelos, Doravante Barcelos, vai tratar sobre musicalidade clínica. A musicalidade teria uma função específica para a musicoterapia? Barcelos questiona. E o que ela vai dizer é que teria uma função específica, tanto no âmbito mais generalista, e aí vamos desdobrar isso, quanto num âmbito mais específico do nosso campo. Então, pensando desse modo generalista, podemos nos situar a partir da definição do significado do dicionário para musicalidade. Musicalidade, ela seria a qualidade ou estado do ser musical. Sensibilidade a conhecimento para a música ou sensibilidade à música e conhecimento de música e também talento para a música. Então, a ideia, o que se encontra ali, né,
etimologicamente, aliás, o que se encontra no verbete do dicionário é que musicalidade é um estado do ser voltado para esse campo musical, seja pela escuta sensível ao musical, seja pelo conhecimento, pela facilidade, pela habilidade para fazer música, para tocar, para cantar, tudo que envolve o musicar como um verbo, né? E aí, essa discussão entra também no âmbito da noção de dom. Seria um dom a musicalidade? A música seria um dom que se nasce com ele? A psicologia da música vai colocar isso em questão, entretanto, né? Ela vai colocar em xeque essa ideia de dom. Porque vai se pensar, a partir da psicologia da música, as teorias de desenvolvimento musical em diversos momentos, em diversos processos que envolvem o conhecimento, a aprendizagem de música. E as habilidades musicais, corrigindo aqui, elas podem ser estudadas a partir de dois modos principais: a percepção e a execução musical. Sendo a percepção referente ao campo de recepção da música e execução referente ao campo da produção de música. A psicologia da música, como estávamos discutindo, ela vai colocar em xeque a noção de dom, pensando que nós não necessariamente nascemos com facilidade para a percepção ou para a execução, que habilidades podem ser desenvolvidas ao longo da vida, e isso não se restringe à infância, que é geralmente aquilo que se associa, né, ao estudo da música. Ah, para ser um músico virtuoso é necessário começar logo cedo. Bom, na musicoterapia nós não podemos nos restringir a isso, porque para nós música, aprendizagem musical, habilidade e musicalidade não vão se restringir a essa noção muito baseada no senso comum, numa formação classista e elitista a respeito de uma certa vertente da música, que seria a música erudita, que não é a única forma de música possível, e muito menos de musicalidade. E desdobrando um pouco desses dois campos, o receptivo da música e o produtivo de música, respectivamente percepção e execução musical, em termos de percepção musical, Barcelos vai citar, como ela diz, exaustivamente alguns exemplos, alguns aspectos deste campo da percepção. Ele está relacionado a perspectivas fisiológicas, ou seja, ao corpo e como ele interpreta as sensações auditivas, que seria esse campo aí da percepção fisiológica e também neurológica, né, a partir da leitura de como o cérebro vai operar para realizar essa interpretação do sentido da audição. Como o cérebro vai transformar isso em informação e também em sensações, em recordações, em pensamento, comportamento. A percepção musical também está ligada a perspectivas acústicas, psicofísicas da audição, e aí vai ter gente que vai ter muita coisa a dizer aí, quem estudou o som no campo, o acústico e o sonoro no campo da engenharia ou da física, né, como alguns da turma aí tiveram essa oportunidade, certamente teriam muito a dizer sobre isso. Perspectivas psicológicas, cognitivas, psicométricas, ou seja, que pode ser mensuradas, né, em termos do funcionamento psicológico, perspectivas sociais, estéticas, afetivas, comportamentais, terapêuticas, que nos interessam em particular, educacionais e industriais.
tudo isso pode estar relacionado, então, à percepção musical. E na clínica, nós vamos ver já já o que Barcelos vai dizer sobre a percepção musical como uma área da musicalidade no contexto musicoterapêutico. E pensando que, se de um lado a psicologia da música coloca em perspectiva a ideia de dom, que seria a ideia inatista do conhecimento, da aprendizagem, ou seja, nós já nasceríamos com uma habilidade inata. Por outro lado, vamos encontrar esses debates dentro do nosso campo também da musicoterapia, não só na psicologia da música. Clive e Carol Robbins, o Clive Robbins, um dos desenvolvedores do modelo Nordhoff-Robbins, ele vai questionar também, colocar essa questão sobre a musicalidade como característica inata, dizendo que há uma sensibilidade universal e inata para a música e seus elementos. Então, se há um questionamento a respeito do inatismo incidente que incide sobre o conhecimento, sobre a habilidade musical, os Robbins, eles vão dizer que há pelo menos um certo aspecto de sensibilidade musical que todos os seres humanos nascem com essa sensibilidade. E esse desenvolvimento iria depender muito do ambiente em que se vive. Eles vão, então, defender uma noção inatista do conhecimento musical. E aí, Barcelos, ela vai dizer que há certas capacidades musicais que são mais consideradas do que outras. E essas características, essas capacidades seriam a percepção, a sensibilidade, esta que a gente aproxima a sensibilidade universal, discutida pelos Robbins, que seriam os atributos do som, em termos de altura, intensidade, timbre e andamento. Vejam que interessante que aqui Barcelos, citando Seashore, vai falar em atributos do som e não em propriedades do som ou propriedades sonoras, como a gente costuma ver nos nossos livros de teoria musical, nas primeiras aulas, né, sobre as propriedades do som. E é curioso, né? O que será que significa isso? Essa ideia de atributo no lugar de propriedade. E aqui, pensando com a autora, né? O atributo, ele seria... Deixa eu ver se eu encontro aqui a minha anotação. Uma propriedade é algo que seria próprio àquele objeto, no caso sonoro, né? Enquanto que atributo é aquilo que é atribuído a aquele objeto. A atribuição vem de fora, vem do outro, enquanto propriedade vem de dentro para fora. Então, essa ideia de atributo que a gente pode interpretar aqui, aí é uma interpretação mesmo muito livre, né? A gente pode interpretar que aqui já se pensa na relação entre sujeito e som. Não se pensa no som isoladamente em termos de propriedades, em termos daquilo que o constitui, que o caracteriza como um objeto. Aqui estamos falando do aspecto relacional do sonoro com o sujeito, com essa capacidade de percebê-lo. Aqui eu até coloco, inclusive, isso como observação, né? Elementos, o que é elementar, o que faz parte, que constitui aquele elemento, ou atributos do som. E atributo como aquilo que recebeu a atribuição do outro. E o elemento também, né? Outra definição é que o elemento é parte de um todo. Ele é substancial, ele é a substância que compõe aquele objeto. A gente também encontra o termo parâmetros do som.
para essa mesma dimensão do timbre, altura, intensidade e o outro elemento que costuma aparecer, né, os elementos ou propriedades sonoras, seria a duração, que não aparece aqui na citação de Seashore, recuperada pela Barcelos. Então, a gente encontra os termos parâmetros, elementos e propriedades para falar do que constitui o som, embora parâmetro seja, pelo menos o significado do dicionário, tem a ver com regra ou princípio. Então, vejam como um termo, uma palavra, ela pode modificar estruturalmente uma ideia, né, uma reflexão teórica, mas também vai mudar o nosso olhar para a nossa prática. Quando a gente pensa que a música por si só, ela teria elementos, ela teria características, ou melhor dizendo, ela teria propriedades, né? Elementos e propriedades que por si só causam algo no sujeito, vamos ter certos modelos em musicoterapia que vão se basear nisso. Um exemplo é o modelo de IM, né, o método de imagens guiadas e música, de Ellen Bonney, vai se basear nisso, que a música por si só teria elementos para promover projeção de imagens, contato com aspectos psíquicos do inconsciente, dos arquétipos. Então, temos isso pensando na música e nos seus elementos constitutivos, lembrando que não é qualquer música, são músicas escolhidas dentro de um programa, dentro de uma certa linguagem, de um certo gênero musical, né, que é passível de questionamento, inclusive. Mas temos isso de um lado. De outro lado, temos a ideia de atributo, em que o som não está isolado, ele por si só não é o descritivo dessa ideia. Ele está em relação ao outro, é o outro que lhe dá essa leitura, essa interpretação. Então, nessa perspectiva, por exemplo, a de Nordhoff Robbins, a relação com o outro é fundamental para que a música emerja. A musicoterapia analítica também vai trabalhar a partir disso, embora diferente do modelo Nordhoff Robbins, que é centrado na música. Pensando na musicoterapia analítica de Mary Presley, por exemplo, né? Ou a musicopsicoterapia de Diane Austin, dentre outros, vai ser mais sentado na relação, no sujeito, na transferência, enfim, na interpretação simbólica ali dos elementos não, né? Vamos usar outra palavra. Na interpretação do que o sujeito traz como conteúdos psíquicos. Então, temos uma outra percepção de música, temos uma outra definição de música e de suas qualidades, dos seus atributos, né? Se tiverem dúvidas até aqui ou em qualquer momento da minha apresentação, mandem depois. O processo de pensamento não é muito linear, né, gente? A gente coloca aqui uma organização, mas ele se dá também por questionamentos, por contradições, por dúvidas. Então, fiquem muito à vontade para fazer perguntas, porque até eu me faço também, enquanto eu apresento para vocês, me faço várias perguntas. Bom, uma diferença que a autora Barcelos vai traçar no seu texto é entre a musicalidade, campo esse que pertence a todos, pertence ao mundo, porque no mundo há música e onde há música pode haver musicalidade, e a musicalidade clínica no contexto da musicoterapia. Então, temos diferenças a traçar aqui, importantes, essenciais para a nossa prática e para a nossa teorização.
A primeira delas é que musicoterapeutas precisam ter musicalidade, precisam desenvolver isso em si mesmos, precisam sempre estar atentos à parte musical, precisam sempre aprimorar seus conhecimentos musicais. Então, eu gosto de pensar que, além da nossa terapia pessoal, da nossa análise pessoal, que sempre precisa estar ali sendo trabalhada, precisa estar em dia, né? Se é que existe isso, né? Estar em dia com a terapia ou a análise, né? Mas estarmos em dia conosco mesmos a partir do nosso processo analítico, terapêutico, pessoal. Acho que, além disso, a gente sempre tem que estar estudando música, de alguma maneira. Praticando no instrumento, praticando, seja ele vocal ou outro, externo a nós, seja nos atualizando a respeito da teoria, da história, das críticas musicais, enfim, essa formação permanente em música, eu acho que é tão importante quanto a nossa permanente análise e terapia pessoal, o nosso cuidado de si mesmo. Então, eu penso particularmente que isso é muito importante, muito necessário. E, em especial, o musicoterapeuta, a musicoterapeuta tem que sempre estar desenvolvendo em si mesmo a sua musicalidade, até para que isso não se confunda com a musicalidade do sujeito que ele atende, dos indivíduos que ele atende num grupo. Então, ele precisa ter muito claro, essa musicoterapeuta precisa estar em contato constante com a sua musicalidade, para não perdê-la de vista, para não se misturar com a musicalidade dos seus clientes. A música em musicoterapia, ela tem também uma função particular, que não é a da música que a gente ouve por aí no rádio tocando em qualquer streaming que a gente ouça por aí. A música em musicoterapia, ela entra num jogo diferenciado, em que há uma relação entre paciente e musicoterapeuta. Ela entra ali como uma parte dessa tríade necessária para que a musicoterapia aconteça. Então, ela tem a função central, ou pelo menos a função, uma das funções principais, pensando que os três elementos aí da musicoterapia, sujeito, cliente é o mesmo, né? Cliente ou sujeito, musicoterapeuta e música seriam três funções, né? A música precisa estar presente ali. Ela é um meio, segundo Barcelos, ela é um meio e não um fim em musicoterapia. Ela é um meio para se atingir algum objetivo terapêutico, seja ele de aprendizagem, de cura ou tratamento de alguma patologia física, psicológica, social, comunitária. Então, ela é um meio. E a música como um fim seria o quê? Seria o fim performático da música, por exemplo, no que se faz em educação musical, ou em estudos de performance, ou em ensaios de bandas. A música é um fim em si mesma. A ideia dessas atividades últimas que eu citei é desenvolver a música. Ela é, então, um objeto estético a ser aprimorado, a ser trabalhado. Na musicoterapia, não. Ela é um meio, pode até ser trabalhado esteticamente, melhor elaborado, mas como parte de um processo de objetivo terapêutico. E esse terapêutico é muito amplo, pensando nas nossas mais diversas áreas de atuação. Outra diferença primordial entre a musicalidade presente na nossa sociedade de modo geral, que é muito musical, né? A sociedade brasileira é muito musical
em cada estado, em cada região do país, isso se configura de uma maneira muito singular, muito particularizada. A musicalidade em musicoterapia, por outro lado, ela está a serviço do outro. O musicoterapeuta coloca a musicalidade sua própria e a que emerge naquela relação a serviço do sujeito e de suas demandas e suas necessidades, enfim, aquilo que vai ser tratado, aquilo que vai ser abordado, aquilo que vai ser elaborado no seu processo musicoterapêutico. Musicalidade em musicoterapia, então, inclui recepção e produção musicais, assim como a gente pensa em habilidades musicais de modo geral, mas isso será na inter-relação paciente-musicoterapeuta e se divide em escuta musical clínica e execução musical clínica. Musicalidade clínica aqui se refere à do musicoterapeuta em escuta musical clínica e em execução musical clínica, sendo que a execução musical clínica se desdobra em mobilização, interação musical clínica, intervenção musical clínica. Então vamos lá. Bom, temos a escuta musical clínica, que seria a nossa, uma das nossas, um dos tipos de intervenção que a gente pode fazer, né? Uma das nossas tarefas, né? Vamos usar o termo tarefa por enquanto. Uma das nossas tarefas na clínica é a escuta musical clínica, outra é a execução musical clínica. Essa escuta musical clínica vai ao encontro da musicalidade do sujeito que a gente atende, ou do grupo, né, que a gente está fazendo ali o acompanhamento. E quando se trata de escuta, vamos tentar aumentar esse quadro aqui. Isso está na página, deixa eu ver aqui. Na página 73 do referido artigo, né? Quando se trata da escuta musical, temos aqui alguns desdobramentos importantes que a Regiane Mendes Barcelos vai fazer. Então, escutar clinicamente o paciente envolve perceber a etapa sonora do desenvolvimento em que esse sujeito se encontra. Temos teorias que vão dar bases para isso, por exemplo, a teoria espiral do desenvolvimento musical de Swanwick, né? Swanwick e outros autores, né? Não é somente Swanwick que vai escrever sobre isso, é ele em parceria, né? Outro aspecto da escuta clínica em musicoterapia, perceber a altura, mudanças na altura, variações de ritmo, de compasso e as mudanças que isso vai ter, o andamento e suas mudanças, as harmonias presentes e suas alterações. Então, aqui são alguns exemplos da escuta musical em musicoterapia, da escuta musical clínica, como um primeiro ponto. E um segundo ponto, que se refere à execução musical clínica, a Barcelos vai desdobrar em mobilização, interação e intervenção musical clínica. Vamos novamente para o diagrama do processo clínico que a Barcelos vai colocar em seu livro, né, na página 73. Que tipos de intervenções nós podemos realizar nesse contexto da produção musical clínica? Utilizar aspectos musicais adequados à etapa sonora,
tem a ver com esse primeiro, né, que ela vai colocar também na escuta. Responder adequadamente de forma melódica ou harmônica, também rítmica, né? Acho que isso vai vir depois. Transpor adequadamente o acompanhamento. Este aqui, gente, eu chamo muita atenção de vocês para isso, porque geralmente quem toca em situações que precisa acompanhar alguém cantando, seja em igrejas, em eventos de pessoas que não têm uma formação musical prévia, em, sei lá, sessões de stand-up, né, de comédias, em que o comediante está ali, começa a cantar e aí você tem que tentar pegar a tonalidade. Situações como essas treinam muito a gente para encontrar a tonalidade e transpor adequadamente quando é o caso de uma música que a gente toca numa determinada tonalidade, por exemplo, o tom original de uma música, mas aquele sujeito canta em outra, canta no seu próprio tom. Então, aí está a importância de se estudar percepção musical, de fazer um estudo contínuo. É uma coisa que não se deveria parar de estudar enquanto formos musicoterapeutas, continuarmos treinando a percepção musical. Eu nem estou falando de treinamento de ouvido, aquela coisa tradicional. Estou falando de sempre estar tocando, sempre que puder participar desse tipo de situação em que se precise tirar de ouvido, né, ou encontrar a tonalidade. Isso é essencial, isso faz toda a diferença naquele momento em que acontece a sessão. Faz muita diferença, né? Quando a gente consegue entrar na tonalidade do sujeito, seja com o instrumento, seja com a própria voz, fazendo uma terça, né? Fazendo uma segunda voz. Enfim, né? Tudo isso dá ao sujeito a sensação de realmente ser escutado, mas também poder ser acompanhado, que esse é o passo a mais que a produção vai dar em relação à escuta, né? Porque a escuta, ela vai muito no campo receptivo, que nem sempre, é muito mais sutil, né? Nem sempre o sujeito vai notar, enquanto que a produção, na interação musical entre musicoterapeuta e paciente, a produção vai mostrar essa tua escuta, né? É a escuta na prática, vamos dizer assim, né? Então, uma coisa depende da outra. A produção vai depender sobremaneira da escuta, da recepção. A execução depende, então, da escuta, né? Outra forma também de produção é a resposta rítmica dentro do andamento, dentro, enfim, da intensidade dos movimentos, da voz, responder adequadamente às mudanças rítmicas, ao compasso, ao andamento, às harmonias. E acho que adiante eu vou dar um exemplo aqui dos casos, né? Que aí eu vou trazer para vocês um caso, uma situação emblemática que a Regiane, né, que a Barcelos vai colocar nesse livro, né, nesse artigo, nesse capítulo de livro. Bom, então vimos aqui algumas especificidades da nossa musicalidade, da musicalidade em musicoterapia. E fica uma questão, essa questão sempre retorna para nós, né, gente? Sempre a gente se coloca essa questão. Tocar bem é importante para o musicoterapeuta? O musicoterapeuta tem que tocar bem? Ele tem que ser uma grande intérprete, um grande músico, regente, seja lá o que for, um grande compositor, uma grande compositora? Isso é importante, segundo Barcelos, mas não é o mais importante. Então, é mais importante estarmos com a nossa musicalidade a serviço do outro do que ao nosso próprio serviço. Não estamos lá para fazer um show para o paciente, para fazer uma linda apresentação, uma linda performance para aquele sujeito que a gente atende, né? Para aquele grupo. Estamos lá para
colocar nossa musicalidade a serviço. Se a gente tem mais recursos, excelente, vai facilitar esse processo. Mas a gente não está lá para dar show, né? Isso a gente faz no palco, em outro contexto. Ali, quem dá o show é o sujeito. A gente escuta, a gente recebe, acompanha, a gente pode embelezar aquilo se for uma questão que aparece na relação. Mas isso a gente vai percebendo no processo. Não é assim de cara que as coisas vão acontecendo, né? E aí eu incluo aqui algumas questões que podem ajudar a gente a pensar a respeito da nossa musicalidade, da nossa segurança no uso dos recursos musicais. Uma pergunta, né, uma primeira questão que eu coloco é essa: que instrumentos você inclui no seu setting? Nós sabemos que há uma lista de coisas, de instrumentos, de exigências daquela sala ideal, né, de musicoterapia. O que teria que ter num setting musicoterapêutico idealizado por Benison, ou como o Benison vai colocar lá no livro Teoria da Musicoterapia, né? Manual da Musicoterapia também. Então, ali temos um ideal de sala, com uma parte de um palco em madeira, com uma variedade de instrumentos XYZ. Mas e o seu setting? O seu em particular, aquele que atende também à sua musicalidade e a musicalidade do público que você atende. Que instrumentos tem nesse setting? Se você não se sente bem, não se sente à vontade com instrumentos de percussão, por exemplo, instrumentos de percussão com baquetas que acabam soando muito alto, né? Que o sujeito, a gente não percebe tanto a intensidade do toque porque a baqueta ela acaba imprimindo uma sonoridade muito mais forte do que, por exemplo, se fosse com as mãos, que aí tem uma regulação que a gente percebe mais da força, né? Da intensidade que o sujeito toca. Então, se você não suporta o som de instrumentos com baquetas, por que que você vai encher o seu setting de instrumentos com baquetas? Se você não suporta sons muito agudos, por que que você vai colocar, sei lá, um metalofone soprano no seu setting? Então, há que se ter também esse cuidado em relação às suas escolhas para o setting. Você precisa colocar sua musicalidade a serviço do outro. Então, você não pode estar ensurdecido por algo que te incomode muito naquele setting. Ele não pode inviabilizar a sua escuta, a sua recepção e a sua produção. Por que que você vai colocar um instrumento que você teria muita dificuldade de tocar, por exemplo? Por que que você faria isso? A não ser que seja um instrumento que o seu paciente toque, e aí tem sentido você deixar aquele instrumento ali, né, disponibilizá-lo, se você tiver disponível esse instrumento, a não ser nesse caso, porque aí tem uma função, para que você vai deixar um instrumento que nem você e nem o cliente se sentem à vontade para tocar. Então, tudo isso precisa ser pensado de maneira particularizada e singularizada para os casos dos pacientes e também os nossos próprios, a nossa musicalidade, como a gente pode colocá-la a serviço. E para quem, aliás, né? A quem servem esses instrumentos no setting? O que adianta você sei lá, montar uma sala com aquele setting ideal, atendendo aquela lista de exigências, mas que você não se identifica com aqueles instrumentos, com aquele setting, ou mesmo com aquela abordagem. Então, esse é o momento, gente, da graduação, é o momento de experimentar as abordagens, os instrumentos,
Enfim, aproveitem bastante isso, porque é o momento de você se encontrar enquanto musicoterapeuta para saber como colocar sua musicalidade a serviço do outro. E aí você tem que saber, você tem que ir entendendo, pelo menos, né, ter umas pistas ali do que serve a você cada um dos elementos, dos objetos que vão constituir o seu setting em particular, apesar dos modelos e abordagens que vão ter ali ideais de settings. Eles têm os ideais, mas você tem que adaptar também às suas possibilidades, aos seus potenciais e suas limitações em termos de musicalidade. Outra questão que diz respeito a tocar com o sujeito, a colocar a sua musicalidade ali. Que responder à musicalidade do outro, à musicalidade do nosso cliente, não significa imitar. Tem muitas formas de responder à música que o sujeito faz. Tem complementação, tem oposição, tem várias. Mas você tem que saber a que você está respondendo. Então, é preciso, antes de mais nada, uma percepção da relação, que é algo muito sutil e que não necessariamente vai aparecer de cara na música, mas vai aparecer antes, no momento que o sujeito está entrando na sala e te olha de um jeito diferente, o que diz aquele olhar. Então, tudo isso deve fazer parte ali da sua percepção do sujeito, da relação, daquele setting, para responder da maneira mais interessante para avançar aquele processo musicoterapêutico. E aí também temos que nos haver com os nossos conhecimentos musicais diante dos conhecimentos musicais do sujeito que a gente atende, para facilitar seu trabalho ali, né, na sua própria terapia, para facilitar também o nosso trabalho, ajudando a avançar na direção daquilo que ele busca com a musicoterapia. E uma das observações que Barcelos vai fazer, que ela acredita que todo musicoterapeuta deveria ter esse conhecimento, deveria poder dispor desse recurso, é saber grafar a grafia musical. É saber transcrever com as notas, com os nossos símbolos, com as claves, com fórmula de compasso, com cifras, tablaturas, enfim. Sabermos escrever as nossas produções nos settings e, principalmente, transcrever as produções dos sujeitos que a gente atende. Para eles, pode ter um efeito muito interessante. Eu já tive a oportunidade de, atendendo grupos de pessoas que estavam parando de fumar, né, um grupo terapêutico de cessação do tabagismo, eu tive a oportunidade de trabalhar a técnica da composição musical com sujeitos que não têm conhecimento e treino musical prévio, nunca passaram pela educação musical, por uma escolarização no sentido musical. E nós fizemos, numa determinada sessão, uma das últimas, inclusive, nós fizemos um momento de composição, né, a aplicação aí da técnica, que eles falaram de temas que não tinha nada a ver com o cigarro, inclusive, né? Eram sobre as vidas deles, os seus afetos, seus sentimentos, enfim. Eles aproveitaram bastante aquele momento para se expressar subjetivamente. E aí eu aproveitei, pedi a autorização para gravar e transcrevi em partituras aquelas composições. E imprimi, entreguei para eles. Claro que para eles aquilo não era inteligível, né? Ah, mas o que é esse símbolo aqui nessa clave de... O que é uma clave de sol, né? O sujeito nem sabe o nome daqueles símbolos.
mas teve uma importância para eles verem decifrado, né, codificado no código musical, na grafia. Foi uma forma de valorização para eles verem que a sua música, que a musicalidade deles, expressa ali livremente, foi transformada numa peça musical escrita dentro da linguagem musical que uma musicoterapeuta pôde fazer por eles, porque eles não poderiam fazer aquela grafia. E teve um sentido importante para eles terem aquela obra em suas mãos, mesmo que eles próprios não saibam decodificar aquilo. Eu percebi que teve efeito importante de valorização da obra própria, né? E aqui eu até trago um exemplo. Eu não sei se vai sair o som para vocês. Aqui é uma forma de grafia. Depois eu vou mandar para vocês o link desse vídeo para vocês assistirem. Essa é uma forma de grafia não convencional, utilizada por inspiração do canto indiano, o canto hindu, que vai aparecer aí no vídeo, que é o takedimi. E essa forma de grafia permite, por exemplo, compor peças em grupos que não têm nenhuma formação, educação musical ou treino musical prévio. E é muito legal porque é por uso de símbolos simples, como círculo, né? Olha só, aqui nessa imagem a gente consegue ver melhor. São círculos, são quadrados. Aqui, né? Círculos, quadrados, triângulos, tudo isso faz parte dessa linguagem, dessa grafia não convencional do takedimi, que recomendo a vocês conhecerem, é muito interessante. Nesse vídeo em particular, ele é discutido pela compositora Clarice Assad, que é uma compositora brasileira, que há muitos anos vive, trabalha, leciona nos Estados Unidos, e ela veio no ano passado, ela participou no passado do FIMUCA, que é o Festival de Música em Casa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tive a honra de participar de uma oficina dela sobre composição musical e que ela apresenta esse e outros métodos de composição com pessoas que não têm conhecimento musical prévio ou treinamento, teorização. E esse modelo aí se revelou muito interessante e eficiente para composições em grupos. Aqui, gente, vamos falar um pouco dos casos que a Barcelos vai trazer no seu livro. Então, ela vai trazer a intervenção e reflexões a partir da etapa sonora do desenvolvimento. O caso da Carmen, esse primeiro caso foi de AR, o segundo caso da Carmen, o terceiro, o vídeo narrado por Paul McCartney, que visita a instituição onde Nordhoff e Robbins trabalham. E caso J e caso Sebastian. Eu vou falar de um deles em particular, e depois, com a leitura do livro, eu vou mandar para vocês o capítulo escaneado, vocês vão ver com mais detalhes esses demais casos. Mas eu vou falar um pouquinho mais de um deles, que é o caso de Carmen, em que, no setting, Carmen ela é uma paciente com paralisia cerebral, atendida por Rejane, e outro musicoterapeuta que fazia dupla com ela, né?
E aí, numa dessas sessões, eles vão cantar a música Atirei o Pau no Gato. E no violão, o estagiário, né, deixa eu ver se é um estagiário, isso. O estagiário, musicoterapeuta estagiário que acompanhava a sessão, que formava a dupla com Barcelos, começou a tocar uma harmonia bastante complexa, bastante rica em elementos. Então, ele tocava Atirei o Pau no Gato, um dó com sexta e nona no acorde inicial, sol com sétima e 13ª. Então, assim, uma harmonia super complexa, né? Dando ali um embelezamento, uma complexidade maior à peça, que é muito simples, né? Atirei o pau no gato. Só que aconteceu que a paciente Carmen começa a reagir àquelas sonoridades de uma maneira não benéfica, entre aspas, de uma maneira iatrogênica. Então, certos acordes começam a provocar sintomas físico-neurológicos em Carmen. E aí Barcelos investiga o que pode estar causando, né, essas reações e percebe, a partir das gravações e das sessões subsequentes em que isso se repete, ela vai perceber, então, que o que causa essas manifestações são os acordes complexos, alguns acordes complexos utilizados. Então, eles voltam a fazer uma harmonia bem simples e Carmen não reage mais negativamente à música, àqueles acordes, né? Enfim. Então, aí está, né, a nossa sensibilidade, a nossa percepção quando a gente experimenta uma coisa nova, que pode parecer muito interessante, mas a gente tem que estar muito atento ao sujeito. E se ele não reage bem, se ele reage de uma maneira iatrogênica, temos que saber também voltar atrás, mudar a rota, nos reprogramar, nos replanejar para aquela ação em musicoterapia. O que isso significa? Que em musicoterapia, música e relação humana têm o mesmo peso. Nenhuma nem outra tem mais peso, pelo menos nos dizeres de Barcelos. Elas têm o mesmo peso. Música, então, seria um objeto intermediário. Musicalidade clínica, deixa eu corrigir aqui. Por fim, né, como que ela vai resumir musicalidade clínica? Seria a capacidade de musicoterapeuta perceber elementos musicais na produção e reprodução musical do paciente e habilidade em responder, interagir, mobilizar e intervir musicalmente e de maneira adequada. Esta, então, é a definição que Barcelos vai trazer para a musicalidade clínica, que está na página 83. E na obra de Clarice Moura Costa, Despertar para o Outro, Musicoterapia, ela vai também trazer uma ideia sobre musicalidade clínica de que ela é ter condições sonoro-musicais, sempre relacionadas ao outro, a relação humana, né? Ter condições sonoro-musicais de articular esses elementos à história, momento de vida e situação do paciente e sua produção. Direção aos possíveis significados, sentidos e conteúdos. Então, duas definições aí preciosas e importantes de musicoterapeutas brasileiras para nós pensarmos o que é isso, a musicalidade na clínica da musicoterapia. Então, gente,
Era isso o que eu tinha para transmitir para vocês, como segunda parte, né, da nossa aula, que ficou faltando. Espero que possam assistir assim que possível e, enfim, traga questões para a gente debater na nossa próxima aula, ou mandem perguntas pelo Classroom, pelo WhatsApp, por e-mail, por onde vocês quiserem, que eu vou ter o maior prazer em responder, em problematizar essas questões, né, em desdobrá-las em novas questões. Temos questões também. E é isso. Muito obrigada e nos vemos em breve. Aquele abraço. Tchau, tchau.